Vamos passar para a próxima. Esta pauta do desembargador Zé Luiz, não é isso? Meu? Ah, tá. Eu anuncio o processo extra pauta, é o agravo regimental em apelação criminal 0020-540-57-2016. Agravante Lucas Leite Ribeiro Porto, advogado Thales Brandão Feitosa de Souza, OAB Maranhão 14462, Vanessa Lindoso dos Santos, OAB Maranhão 18658 e outros. Gravado do Ministério Público Estadual, da relatoria do eminente desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida. Como já é de praxe da nossa Câmara, não se fazer relatório, passo direto para acolher o parecer do Ministério Público. Doutor Crisamus? Presidente, a Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do agravo e eu o mantenho aqui. Agradeço a Vossa Excelência, com a palavra do eminente desembargador relator. Presidente, serei muito breve, porque a questão, a mim me parece, não comportar maiores indagações. Esse caso aqui, que nós estamos tratando, condiz com o processo contra Lucas Porto, em face dos crimes a que responde, tendo como vítima a Mariana Costa. O que aconteceu? Encerrada a instrução probatória, ele foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e foi condenado. Ele, então, manejou recurso de apelação, que caiu para a minha relatoria, foi distribuído a mim, e, preparado o processo e o voto, e pautado o processo para julgamento da apelação nesta sede, o advogado, a defesa, me procurou, objetivando que eu reinterrogasse o acusado nesta sede. Eu entendi que não havia, que não era o caso de reinterrogatório, de reabrir a instrução probatória, tendo em vista que ele já tinha sido interrogado pelo menos 3 ou 4 vezes no processo principal, e que não haveria uma razão que justificasse o reinterrogatório dele aqui nesta sede. Mas, por uma questão de liberalidade, como ele estava com a mãe, com os pais, apreensivo, porque desejava ter um contato pessoal com o juiz do feito, no caso, eu, para quem foi distribuída a apelação, eu disse, não vou deferir o pleito de reinterrogatório formal, mas não me recuso, enquanto magistrado, de ouvi-lo, já que ele está aflito. Desembargador Zé Luiz, tem certeza que é esse agravo regimental mesmo? É. Não se trata da questão da prisão, não, de ofício? Não. O voto colocado por Vossa Excelência está nesse sentido, tá não? Colocaram errado, então. Será que... Está aqui, o cerne da questão produzida no presente agravamento, assim, na alegação de ilegalidade da decisão agravada que materializaria, no entender da defesa, a decretação de ofício da prisão preventiva. Não é esse, não. Não. Esse que é o voto que está colocado aqui para mim. Não, não. É um agravo. É o agravo regimental. Agravo regimental. Doutor Crisamus está acompanhando, então o erro é meu. Aqui, ó, mas aqui o que está aparecendo para mim, ó, o quinto. Continue, desembargador Zé Luiz, que eu procuro. Pode continuar. Bom, então o desembargador Ronaldo, o desembargador Gervásio, eu, por uma liberalidade, eu entendi que poderia, em face da situação aflitiva da família e do acusado, eu disse, eu não defiro o pleito nos termos do artigo 616 do CPP, mas eu converso com ele, eu posso ouvi-lo, sim, sem nenhum problema. Marquei um dia para ouvi-lo, informalmente, e fui, então, surpreendido com um vídeo no YouTube em que ele, segundo inferi, expunha todas as aflições dele, que seriam exatamente aquelas que ele desejava transmitir para mim. Eu, então, entendi que, em face do que ele havia colocado no vídeo,
que não deveria mais ouvi-lo nem informalmente, já que ele já havia externado todas as aflições dele e já era do conhecimento público, algo que ele disse que pretendia trazer ao meu conhecimento. Ao indeferir, reconsiderar minha decisão de ouvi-lo informalmente, ele, então, reiterou o pleito, pedindo que fosse ouvido mais uma vez, insistiu no deferimento desse pleito. Eu, então, indeferi o pleito formalmente, que não iria ouvi-lo, porque eu disse na oportunidade que o artigo 616 ele traz uma faculdade. O juiz não é obrigado a ouvir o réu a reabrir o julgamento, a reabrir a instrução nesta sede. Aí eu digo assim, a propósito do artigo 616 invocado, conforme, aqui já decidindo no agravo, conforme registro na decisão agravada, o preceito legal supra, ou seja, o artigo 616, é marcado pela discricionariedade do órgão recursal para a realização de atos instrutórios, não constituindo, portanto, prerrogativa ou direito subjetivo do imputado. Prossigo no meu voto em que estou negando provimento ao agravo. Eu digo, a corroborar a linha de argumentação ora expendida, cabe a registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado sobre o tema, destacou que o artigo 616 do Código Penal traduz uma faculdade do julgador de segunda instância nos recursos de apelação, em determinar que o feito seja baixado em diligência ou não. Assim, o tribunal poderá requerir testemunhas, interrogar novamente o réu e determinar outras diligências, se assim entender conveniente. Portanto, o pleito formulado, já agora oficialmente materializado em petição, indeferido por mim de audição do acusado, por se tratar de mera faculdade, eu entendi pelo indeferimento. Por tê-lo indeferido, foi que ele manejou esse agravo regimental. E pelas razões expendidas quando do indeferimento, que eu as reitero aqui, é que eu estou negando o provimento, dizendo que, no caso subexame, a decisão agravada expôs de forma clara e devidamente fundamentada a desnecessidade de oitiva do agravante em sede recursal, seja porque ele já expôs suas considerações sobre o processo num vídeo publicado em seu canal da plataforma YouTube, seja porque não lhe foi oportunizado exercer sua autodefesa plenamente durante toda a persecução. E digo mais, com efeito, além do interrogatório em plenário do júri, onde foi oportunizado ao agravante falar por mais de 3 horas, o que bem lhe aprovesse sobre todas as questões tratadas no processo, inclusive os aspectos de sua vida íntima que foram abordados nos feitos que tramitam sob sigilo, observe que o indigitado também foi interrogado em sede inquisitorial por 2 vezes e ainda no sumário da culpa. Aí eu digo, portanto, ressoa evidente que o agravante teve todas as oportunidades de apresentar sua versão sobre os fatos, apontar as máculas processuais que, em sua perspectiva, seriam supostamente insanáveis e também de tratar sobre as alegações de defesa que estão protegidas pelo sigilo. Prossegui dizendo aqui no agravo regimental, em que estou desprovendo. A propósito, observo que essas questões sensíveis, albergadas pelo segredo de justiça, principal argumento da defesa para requerer a oitiva do réu na etapa recursal da persecução, serão devidamente analisadas e debatidas no julgamento da apelação criminal, a partir das alegações da defesa e nas declarações do próprio acusado sobre esse aspecto, constantes em seu interrogatório em plenário do Tribunal do Júri, no laudo pericial do Núcleo de Perícias Psiquiatras apostadas aos autos, onde consta um relato minucioso do próprio agravante
sobre vários aspectos de sua vida íntima, sua relação com a ex-esposa e com a vítima. Portanto, a oitiva do réu, na etapa recursal, seja em caráter informal ou mediante novo interrogatório, a mim me parece injustificável. Mas ele formula outro pleito, que eu também estou rechaçando, e que eu rechacei e que ele recorre aqui neste agravo. Ele pediu subsidiariamente a realização de uma inspeção judicial. E eu digo a propósito do pleito, por fim, observo que o pleito subsidiário para a realização de inspeção judicial para a oitiva do réu no próprio estabelecimento prisional também não comporta acolhimento, desde logo registro. A inspeção judicial é disciplinada no artigo 481, dos artigos 481 ao 484 do CPC. Em verbos, eu transcrevo o que dizem esses dispositivos legais. E digo aqui, pelo que se depreende dos preceitos legais supra, especialmente o artigo 483, a inspeção judicial também está submetida à discricionariedade judicial, tratando-se de meio de prova subsidiário, utilizado apenas quando o magistrado julgar necessário o esclarecimento de fato a partir das provas já produzidas. A corroborar o exposto, trago a lume o escolho doutrinário de Eupídio Donizete. E aqui eu faço a transcrição da doutrina. E digo aqui na parte em que ele sintetiza a questão. Em suma, o exame direto pelo magistrado serve para esclarecer, clarear determinado fato, e não para conhecê-lo. A par dessas premissas dogmáticas, observo que a inspeção judicial, pleiteada de forma subsidiária, também é injustificável, pelos mesmos fundamentos já expendidos acima, o que dispensa outras digressões a esse respeito. À luz dessas considerações, eu reitero o indeferimento do reinterrogatório, reitero o indeferimento da inspeção judicial, questões que foram suscitadas aqui e agora no agravo regimental, cujo agravo eu estou desprovendo pelas considerações que apontei acima. É como estou votando, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador Gervásio. Desembargador presidente, embora o artigo 616 ele efetivamente permita, ele dá uma possibilidade a que a Corte possa eventualmente colher algumas provas de natureza subsidiária, inclusive o próprio interrogatório do réu, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, e cito apenas para fins de registro, o HC 581-240 do Rio Grande do Sul, de relatoria do então ministro Jorge Mussi, julgado em 17 de junho de 2020, que esta possibilidade ela fica a critério, inicialmente, do relator ou da Câmara, até porque este artigo ele não tem o escopo de implementar uma nova instrução processual no âmbito do segundo grau. Aqui é eminentemente uma instância revisora. Nosso principal papel é revisar, chancelando ou alterando aquilo que foi implementado no âmbito do primeiro grau. Esse caso é um caso eventualmente rigoroso. Me parece que o há de ser ouvido em diversas esferas, no âmbito policial, por mais de uma vez, no âmbito policial, quer na fase inicial, quer na fase de pronúncia, quer no âmbito do tribunal do júri. Parece que todos os fatos que foram trazidos são suficientes para a formação de uma convicção desta Câmara. Eu desconheço esse eventual vídeo, esse vídeo relatado pelo desembargador José Luiz, mas quero crer
que é a versão do agravante, aliás, apresenta oportunidades. Então, de maneira que não me parece adequado, nesse momento, se reabrir uma instrução processual que foi realizada. Todas as dificuldades que a situação, né, que este caso, em síntese, ele traz. De maneira que eu também não tenho dúvida em acompanhar o relator. Desembargador Gervásio, nós temos dificuldade de Mas ouvi-lo. acompanhou, disse que me acompanhou. Acompanhou? Desculpa. Estou acompanhando, acompanhando. Eu também estou acompanhando o eminente desembargador relator com as considerações feitas pelo eminente desembargador Gervásio. Então, proclamando o resultado, a segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nós temos o voto do desembargador relator, negou o provimento, não é isso? Ao agravo, de acordo com o parecer da Procuradoria. Temos outro? Nós teríamos mais dois, né? Vai para virtual, porque o advogado pediu habilitação, mas não... Ainda tem mais um processo? Não, tirei mais um. Ah. Um foi retirado de pauta, não, foi adiado para a próxima pedido da própria Então vai defesa. E o segundo, que seria do coisa, o advogado pediu, mas não entrou, como já é de praxe, vai para a virtual. Tá, então só aproveitar para esclarecer que minha equipe está me informando aqui que a culpa do voto não ter aparecido não foi nossa. Está dizendo aqui o seguinte: o problema todo é o PJE. Ontem foi juntado um parecer e o processo saiu do fluxo da sessão, o que impediu a visualização do relatório e voto atual. Denise já caminhou para cá e recolocamos o fluxo, não é isso? No fluxo. É, por isso que eu não estava acompanhando direito, mas eu acompanhei Vossa Excelência, eu já tinha lido. Então, antes de finalizar, eu quero deferir no pedido feito pelo eminente desembargador Gervásio, que já foi deferido, que a gente mande, faça constar em ata, Denise, a gente mande, né, condolência ao desembargador Guerreiro, aos familiares do Celso. Celso não era meu amigo, mas todo domingo nós assistimos missa na igreja São João, que faz parte da paróquia São Marcos, melhor dizendo, que faz parte da paróquia São Paulo Apóstolo, às 8h30 da manhã. E ele sempre lá comungando, a gente sempre conversando, sempre muito solícito, e uma perda muito grande para o judiciário. Então, faça constar em ata que a gente faça, quando era um grande magistrado, diga-se de passagem. Eu quero só fazer esse registro, porque, veja bem, há um apotegma, uma máxima popular, segundo a qual, se você quer ser bom, morra. Parece que todo mundo que morre é bom. Não é verdade. No caso específico do Celso, eu sou testemunha. Tinha um relacionamento fraternal com ele. Era uma tudo que vou dizer aqui não é nenhum favor, não é nenhuma gentileza, não é movido pela emoção, é razão. Era um magistrado de escola, extremamente equilibrado, prudente, escorreito, digno de todos os elogios, um cidadão de bem, de fino trato, uma pessoa que eu tinha o maior respeito, a maior consideração. Portanto, tudo que estou registrando aqui, faço questão de fazê-lo, porque não faço apenas seguido pela situação que se apresenta agora. Não se trata do fato de ter morrido e ter ficado bom. Ele era bom mesmo. Sim. E nessa condição de um cidadão do bem, ele foi também caudatário de todo esse sentimento. Ele foi também um magistrado de escola absolutamente dedicado. Aliás, eu estou muito surpreso, porque quando ele apareceu com um problema de saúde, que se apresentou depois no meu gabinete como curado, nós nos abraçamos, eu festejei muito a saúde dele. E eu confesso que, tendo perdido o contato, eu não sabia que ele estava internado nessa dificuldade. Para mim foi uma grande surpresa, entendeu? Mas, infelizmente, contra esses desígnios superiores, a gente não pode fazer nada. Mas fica consignado o meu sentimento em face dessa perda e a minha manifestação de apreço e me irmanando a dor e ao sentimento dos parentes e dos amigos. É isso que eu queria registrar. Agradeço, Vossa Excelência. O desembargador Gervásio se manifestou, mas quer se manifestar novamente? Senhor, não tenho muito a acrescentar as palavras do desembargador Zé Luiz. Lembrando, o Celso, ele era um sujeito competente, extremamente competente, magistrado competente. Quando eu estive à frente da presidência da Associação dos Magistrados, ele participou da diretoria, de uma das diretorias, né, e era um sujeito um colega que a gente pedia as coisas e ele estava sempre pronto a colaborar, estudioso, e realmente
eu lamento muito o que aconteceu, muito. Eu estava feliz com a recuperação dele, ele já havia me encontrado com ele, me disse que estava perfeito, tranquilo. Eu também desconhecia essa recaída e hoje fui surpreendido com essa triste notícia do seu falecimento, né? É realmente muito triste, não só para a família, para os amigos, mas sobretudo para a magistratura. Perde a magistratura maranhense um juiz competente, sério e que sempre honrou a sua toga. Obrigado. Eu declaro encerrado, descendo um bom dia a todos, doutor Cresamucci, agradecendo mais uma vez o desembargador Gervásio pela disponibilidade, aos senhores servidores, a todos aqueles que nos acompanharam pelo Um abraço a todos. computador. Um abraço a todos, encerrada a sessão.